Olá, meus amores, tudo bom? Eu me chamo Daniela Vieira e eu vim fazer meu devocional com vocês hoje, tá bom? Hoje é dia 22 de maio de 2024. Desculpa a voz, eu acabei de sair de um período de mais de um mês doente aí com problemas respiratórios, então a minha voz está com ruído, mas eu já tô melhorando. Graças a Deus, para a honra e glória do Senhor. O título do texto de hoje é Esperar e conceder misericórdia. Eu gosto muito dessa passagem, que está em Lucas, tá? Capítulo 18, dos versículos 9 até o 14. Ele fala o seguinte, a parábola do fariseu e do publicano. Propôs também esta parábola a uns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo para orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, de pé, assim orava consigo mesmo: ó Deus, graças te dou que não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes na semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Esse foi o fariseu orando. Eu sinto que na oração eu gosto de agradecer a Deus. Agora eu aprendi a fazer meus pedidos, porque antigamente eu não pedia, que eu achava que Deus tinha muita coisa importante para se preocupar do que com coisas minhas, mas eu aprendi que eu sou filha, que eu mereço e que eu só não vou receber se aquilo fizer mal para mim. Então eu aprendi a pedir e glorificar o nome dele, não o meu, sabe? Obrigada, Senhor, porque eu consegui passar por mais um dia, consegui cumprir todas as minhas obrigações, né? Porque eu tenho limitações físicas também, eu tenho fibromialgia, além dos transtornos. Então, assim, às vezes a minha agenda no dia tem 10 coisas para eu fazer. Eu anoto tudo, ligação, tem que ligar para não sei quem, tem que pedir isso, tem que comprar isso, eu anoto tudo. E às vezes tem 2 coisas, porque eu tô de cama, não consigo fazer. E essas coisas vão ser feitas da minha cama, tipo, estudar com meu filho mais novo, né? Eu fazer ligações para resolver alguma coisa, mas às vezes nem isso eu consigo fazer. Então eu agradeço muito a Deus, as minhas orações são de gratidão, não exaltando a mim por ter conseguido, mas agradecendo a Ele, porque eu sei que se eu conseguir, foi por causa dele. No 13, continua. Mas o publicano, então primeiro o fariseu orou, aí agora a gente vai falar do publicano. Mas o publicano, estando em pé de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo: ó Deus, sê propício a mim, o pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa e não aquele. Porque todo o que a si mesmo se exaltar será humilhado, mas o que a si mesmo se humilhar será exaltado. O fariseu, ele orou a todo momento exaltando o que ele fazia. Olha como sou bom, olha o que eu fiz. E o publicano não. Senhor, não sou digno nem de olhar para cima, porque eu sou pecador, né? Me perdoa, eu não consigo olhar, eu não me sinto digno de olhar para ti. Então, ele glorificou, apesar de esse versículo curtinho, ele faz aqui, 4 versículos falando da oração do fariseu. E só o 13, só um falando do publicano. E o 14 é a conclusão. Quem foi justificado foi o publicano. Porque a oração dele não exaltava a si, e sim a quem tem que ser exaltado, que é o nosso Deus. Então, agora eu vou ler o texto. Quando as escolhas de uma amiga a estavam levando mais profundamente ao pecado, queixei-me com outra amiga que respondeu gentilmente: não é você que sempre diz que Jesus é o nosso padrão de santidade? Então não devemos comparar os nossos pecados com os pecados de outros. E quando falamos de sua amiga, estamos fofocando. Então
estamos pecando. Inclinei a minha cabeça e disse: por favor, ore por nós duas. Nossa, tem mais, mas eu quero parar aqui, que interessante. Ela estava comentando, e isso é uma coisa que acontece muito com os cristãos, a gente está sempre procurando o erro no outro, a gente está sempre apontando, né? E quando eu falo a gente, eu tenho muito cuidado para não fazer isso, mas eu sou pecadora, então pode ser que eu faça. Mas que o Espírito Santo me acuse para que eu possa pedir perdão naquele momento, caso eu faça isso. Mas quando eu falo a gente, não é que eu aceito isso como natural, mas que de um modo geral nós fazemos enquanto cristãos. Porque a gente quer a santidade e às vezes é sem maldade. Mas a gente acha o erro no outro e não olha para si. A gente acha que certo pecado vai ser perdoado e o outro pecado não. Esse pecado vai para o inferno, o outro pecado não. Querido irmão, querida irmã, tudo é pecado. Não tem pecadinho, pecadão. Sempre aprendi isso, não existe pecadinho e pecadão. E a fofoca não é diferente. E aí ela não estava percebendo que ela estava conversando de outra pessoa. Então ela estava fofocando. E aí a menina, né, com todo o cuidado, ela falou: nós estamos pecando então. E aí a outra, ela teve a humildade de ouvir, refletir, compreender e aceitar. E foi quando ela disse: por favor, ore por nós duas. Ela nem se sentiu digna de orar ali. Ela estava tão envergonhada que pediu para a amiga orar. Mas isso é um ato de humildade. Mas o que mais me preocupa é que isso está entranhado no ser humano. E isso foi levado para dentro das igrejas, carregado com a nossa carne pecadora. E a gente não consegue se livrar disso. E o pior, ninguém está vendo o problema nisso. As pessoas continuam fazendo. Elas não percebem que estão errando, não aceitam quando são advertidas, não percebem o pecado, mas apontam o pecado do outro. Vou prosseguir. Em Lucas 18, Jesus compartilhou uma parábola sobre 2 homens aproximando-se do templo para orar de maneiras muito diferentes. Como o fariseu, nós podemos ficar presas num círculo de comparação com outras pessoas. Podemos nos vangloriar e viver como se tivéssemos o direito de julgar e a responsabilidade ou o poder de mudar os outros. Mas quando olhamos para Jesus como nosso exemplo de um viver santo e de imediato encontramos a sua bondade, como aconteceu com o coletor de impostos, amplia-se a nossa gritante necessidade pela graça de Deus. Ao vivenciarmos pessoalmente a amável compaixão e o perdão do Senhor, seremos para sempre transformadas e capacitadas a ansiar por misericórdia e também a concedê-la em lugar de condenar os outros. Então, o nosso anseio é por misericórdia do Senhor, porque por mais que busquemos a santidade, nós somos pecadoras e, principalmente, que nós sejamos também misericordiosas com o erro do outro. Espero que esse texto tenha tocado em você de alguma forma como tocou em mim. Desejo que vocês tenham um lindo dia na presença do Senhor. Até o próximo vídeo. Tchau.